bem com vocês? Oba! Mais uma semana que vai se iniciar agora, hoje segunda-feira, e a Pro com muita saudade de vocês. Vocês nem sabem o quanto a Pro tá com saudade de vocês. Olha, como foi o final de semana de vocês? Foi legal? Espero que vocês tenham curtido bastante, não é? Bom, nós vamos começar com um assunto que a gente viu sexta-feira. Então, ó, tá fresquinho aí na cabeça de vocês. Lembra que nós estudamos sexta-feira animais vertebrados e animais invertebrados? Ah, claro que vocês lembram. A gente viu esse assunto sexta-feira, né, gente? Então, olha só. Vocês aprenderam que animais vertebrados são aqueles que têm vértebra, que têm uma coluna vertebral, não é? Já os animais invertebrados, eles têm um esqueleto, né? Esse esqueleto pode ser duro ou não, mas eles não têm a coluna vertebral, não foi isso? Pois bem, a Pro inclusive colocou um vídeo lá bem legal para vocês falando sobre esse assunto. A tarefinha de vocês vai estar na página 153 e 154, ó, do nosso livro de atividades. Vocês estão vendo aqui? Vejam aqui esses animais. Deixa eu aproximar aqui da tela. E aqui o que é que acontece? Existia um pintor, né, nascido lá na Alemanha, Albrecht Dürer, que ele amava a natureza e ele amava os animais. Então ele criava as obras de arte dele baseado nisso, nesse tema, natureza e animais. E aí nós temos, olha, nessa página, 4 animais retratados por este pintor. O primeiro é um besouro. O segundo aí nós temos uma pequena coruja. O terceiro nós temos uma lebre. E o quarto nós temos um caranguejo. E o que é que eu vou fazer, Pro? Olha só, o que é que você vai fazer então? Dizer, porque a pergunta é essa, ó. Há uma importante diferença no esqueleto desses animais. Por isso eles são classificados em 2 grupos. Que grupos são esses? Como assim? Né? Tá muito fácil. Que grupos são esses? É o grupo dos animais vertebrados e o grupo dos animais invertebrados. Essa foi mole, essa foi fácil, não é? E na página 154, o que é que nos diz aí, ó? Tem esses mesmos animais na página 153. E o que é que tá pedindo? Tá pedindo para você classificar aí esses seres vivos como vertebrados ou invertebrados. Ó, a página 154, aqui, tá vendo? E aqui você vai me dizer embaixo de cada um o que eles são. A lebre é um animal vertebrado ou invertebrado? Ou seja, a lebre ela vai possuir uma vértebra, uma coluna vertebral, sim ou não? Então, se ela possui, você coloca aí no quadrinho abaixo da lebre, vertebrado. Se ela não possui, coloca invertebrado. E a mesma coisa no caranguejo. Será que o caranguejo ele possui uma coluna vertebral? E a coruja, ela tem uma vértebra, uma coluna vertebral? E o besouro tem também uma coluna vertebral ou não? Então, você vai estudar direitinho esse assunto. Se você tiver dúvida, pesquisa aí bem direitinho e vai colocando o que é vertebral, né, desses daí, e os que são invertebrados. São 2 que tem aí uma coluna vertebral, ou seja, que vai ser vertebrado, e tem 2 que não possui a coluna vertebral, né? Possui o esqueleto, mas a coluna vertebral não, então vai ser invertebrado, ok? E aí, para encerrar, tem a letra C, que diz assim, ó, qual é a característica principal que divide os seres vivos em vertebrados e invertebrados? Nossa, a Pro a todo momento já falou aqui que eles vão possuir esqueleto, mas tem uma coisa aí que um vai possuir, né, e o outro não, que é o que vai diferenciar entre vertebrado e invertebrado. O que é isso que vai diferenciar? O que é que os animais invertebrados não têm, não possuem? Isso vai ser o diferencial. E aí vocês colocam a resposta na letra C.
E aí, veja que nós já vamos entrar em um outro assunto, grupos de animais vertebrados, porém aí já vai ser em uma outra aula, tá certo? Voltamos já já. Voltamos com a nossa aulinha de português e antes da gente iniciar a aulinha de português, deixa eu já deixar vocês aí com uma pulga atrás da orelha. Olha, bem curiosos aí. Olha só, hoje quando terminarmos aqui a aulinha de português, eu vou falar sobre uma pessoa aqui no vídeo, uma pessoa que foi bastante famosa. Quem será essa pessoa famosa? Daqui a pouco a gente fala sobre ela, mas olha só. Na página 23 do livro de atividades de vocês, de português, a gente vai continuar falando aí sobre sinais de pontuação. Lembra que a gente tá vendo isso, sinais de pontuação? É bem simples, é bem fácil. O que nos diz aí você vai ler cada frase que tem aí e vai observar qual o ponto que ela vai finalizar essa frase. Então, por exemplo, o primeiro diz assim, ó, quem pegou meu livro? Eu fiz uma pergunta. Então, esse ponto aí, ele é um ponto final, um ponto de interrogação, ou ele é um ponto de exclamação? Se ele é um ponto final, faz um X no primeiro quadrinho. Se ele é um ponto de interrogação, está perguntando no segundo quadrinho. E se ele é um ponto de exclamação no terceiro quadrinho. E assim você vai lendo frase por frase. E assim vai lendo as demais frases que tem aí. Observa o último ponto e o último sinal de pontuação aí marca corretamente no lugar indicado, tá certo? E depois nós temos uma imagem, essa daqui é pessoal. O que é que tá pedindo aí? Nós vamos ter, ó, essas 4 imagens aqui, tá vendo? Para cada imagem você vai criar uma frase. Você cria essa frase e depois você dá um sinal de pontuação para ela. Então você vai criar, pessoal, mas se na primeira você cria uma pergunta interrogativa, usando o ponto de interrogação, na segunda você já pode fazer uma usando o ponto final, na terceira um ponto de exclamação, entendeu? Para cada uma, na quarta você já pode abrir com um travessão, enfim, você vai agora usar a sua criatividade, observar cada imagem que tem aí e vai o quê? Criar a sua frase usando um ponto de interrogação para cada frase, ok? Nossa tarefinha de português é só essa, tá tranquilo? Mas e agora, Pro? A senhora falou que vai falar sobre alguém muito famoso. Sobre alguém muito famoso. Não, mas não é o Lucas Neto. Será que é quem? Será que é desses videozinhos que eu gosto, de alguém aí do mundo infantil que eu gosto, Pro? Não é de ninguém da atualidade agora. Olha, quando nós ainda estávamos em sala de aula, eu já havia adiantado um pouco para vocês que agora no mês de junho nós íamos trabalhar a vida de uma pessoa muito famosa. Nós íamos ter um projeto na escola falando sobre esta pessoa aqui. Vê se você consegue ler esse nome. Lê aí para ouvir. Nós íamos falar na sala, mas agora toda essa semana nós vamos estar falando sobre a vida dele, de Luiz Gonzaga. Nós, desde o planejamento do início do ano, tínhamos elaborado um projeto para trabalharmos agora no mês de junho, que infelizmente não vai poder ser trabalhado em sala. Então essa semana, é claro que nós não vamos trabalhar da forma que gostaríamos, como seria na sala de aula, mas nós vamos estar aqui falando um pouco sobre ele. Então, todo dia durante essa semana eu vou estar colocando alguma coisa sobre ele. Um dia vai ser uma música, outro dia vai ser um pouco da história dele. E hoje nós vamos iniciar falando sobre ele, ó. Luiz Gonzaga, mais conhecido como o Rei do Baião. Por quê? Vamos entender a história. Luiz Gonzaga, ele é pernambucano, isso, ele é como nós. Uma grande parte dos meus alunos, eles são pernambucanos, Nasceram no Pernambuco. Ele é pernambucano, nasceu em um lugar chamado, Exu, E aí, Luiz Gonzaga logo aprendeu a tocar um instrumento. Alguém sabe dizer que instrumento era esse? Isso, logo aprendeu a tocar sanfona. O pai dele, chamado Januário,
ele tocava sanfona e aí ele foi observando Luiz Gonzaga, desde pequenininho foi observando seu pai tocar sanfona e logo aprendeu, muito inteligente, logo aprendeu. E para vocês terem uma ideia, aos 8 anos de idade, Luiz Gonzaga já tocava para as pessoas. E isso já tocava para um público na sua cidade, juntamente com o seu pai. Mas, depois de um certo tempo, Luiz Gonzaga foi embora de casa e aí ele serviu ao exército. Também serviu ao exército Luiz Gonzaga. E acabou indo parar em um lugar chamado, em uma cidade que vocês devem já ter ouvido falar, nessa cidade aqui, Rio de Janeiro. Passa bastante na televisão, não é essa cidade? Ele foi para Rio de Janeiro, chegou lá, ele começou a tocar um estilo de música chamado baião. Exatamente, por isso que ele ficou famoso e conhecido como o Rei do Baião, porque ele tocava tão bem, mas tão bem, e as pessoas ficavam encantadas quando ele pegava aquela sanfona, começava a tocar, começava a fazer a festa, começou a ficar conhecido, famoso, ganhar dinheiro. Através do baião, ele cantava bastante, falando sobre o nosso Nordeste, né? Sobre as dificuldades do nosso Nordeste, mas também falava o quanto ele amava o Nordeste. Então, o Nordeste acabou ganhando também bastante visibilidade através da música dele. E aí, ele, ganhou todo o Brasil, ficou famoso no Brasil inteiro. Através da sua sanfona, do seu ritmo musical, ele ganhou todo o Brasil e ganhou também esse nome, o Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Então vocês vão ver um videozinho reforçando essa história que aparece. Olha só o vídeo. Menino nascido em Exu, no dia de Santa Luzia, se apaixonou pelas sanfonas que Januário consertava. Com o pai aprendeu a tocar, com 8 anos fazia festa pro povo dançar. No exército se alistou, da banda foi o corneteiro, lutou pela revolução, ficou no Rio de Janeiro. Lá no rádio ele foi cantor, boleros, valsas e marchinhas. E aí ele percebeu a força que o Nordeste tinha. Quando começou a tocar baião, viu o gaúcho vestido do jeito de lá. Ele se vestiu como bom vaqueiro, chapéu de couro, gibão, companheiros, a bomba, triângulo e a sanfona branca. Encheu o peito, soltou a garganta e foi entendido no Brasil inteiro. Cantou o voo da asa branca, o sol e a seca da triste partida. Brincou no choque das meninas, cantou pro pobre, cantou pro rico, a tristeza e a saudade, a alegria da vida. Conquistou o Brasil com sua cantoria, tocando shot, chachado e baião. São João do Nordeste festeja 100 anos de Gonzagão. Muita coisa boa é falar sobre ele, não é? Sobre o Rei do Baião, Luiz Gonzaga. E aí, como eu falei, todos os dias eu vou estar colocando alguma coisa aqui sobre ele. E na sexta-feira eu vou falar o que eu quero, tá certo? Alguma coisa aí que você vai ter que fazer sobre esses dias de vídeo e de história e de música que eu vou colocar aqui, ok? Mas vamos lá, vamos para nossa caixinha dos beijos. Tá já acabando, aqui eu só tenho 3 nomes das meninas e 3 nomes dos meninos para depois voltar todo mundo para aqui novamente. Vamos lá, puxei das meninas, vamos ver quem saiu. Quem saiu foi minha gatinha Emily Luana. Beijão, minha flor, pra você. E vamos ver dos meninos? Quem será dos meninos? Quem será dos meninos? Arthur! Beijão também pra você, meu amor. Tchau, amanhã a gente volta com mais tarefinha, com mais histórias sobre o Rei do Baião e com você aqui pertinho da Pro. Beijo, tchau, meus amores.